Fala pessoal, Alípio Dias por aqui. Nesse vídeo eu quero te apresentar uma carteira de investimentos que tem chamado muita atenção. É a carteira de Small Caps, carteira recomendada e automatizada do BTG Pactual. Tá? Então podem observar aqui no gráfico que eu estou compartilhando que desde o início, desde a criação da carteira, ela apresentou uma rentabilidade acumulada de mais de 4.700%, contra o índice Ibovespa fazendo 198 e o Small, que é a referência para essa carteira, entregando 210% de rentabilidade acumulada, tá? Vocês conseguem ter acesso a essa carteira aqui abrindo conta no BTG Pactual. Então, depois de realizado o cadastro, vocês vão ter acesso à plataforma Content BTG, que é a plataforma de conteúdo deles, tá? E aí vocês vão encontrar essa carteira aqui de Small Caps com essa rentabilidade que eu falei para vocês. Antes, é importante destacar o que é Small Caps, tá? Small Caps são ações de empresas que têm um valor de mercado menor em relação às gigantes que a gente tem que são negociados na B3. Não existe um padrão definido, tá, do que é uma small caps ou que não seja. Não existe um padrão dado pelo mercado. Mas essa carteira do BTG, ó, ela possui um universo de ações analisadas que estão em empresas que possuem um valor de mercado informal de até 15 bi, tendo como benchmark o índice Small Caps brasileiro. Então, às vezes a turma fala assim, poxa, mas Small Caps são ações de empresas pequenas. Não, não são empresas pequenas. São empresas listadas que têm um valor menor do que um Itaú, do que uma Vale, do que uma Petrobras. Mas são grandes empresas que às vezes até de produtos que você já consome, tá? Então isso te dá uma certa segurança para entrar no papel. Só que quando você vai investir em small caps, tem alguns aspectos que o investidor precisa considerar. Primeiro, crescimento acelerado, né? Small cap geralmente ela tem um potencial de crescimento acelerado em relação às demais empresas, né? Porque como são empresas que têm menor valor de mercado, elas têm mais espaço para expandir dentro do seu mercado quando comparado às empresas maiores. Por exemplo, é, é mais fácil o Banco Inter dobrar de tamanho do que o Itaú. Então, por esse potencial de crescimento acelerado, ela pode te entregar uma maior rentabilidade num período mais curto, tá? Outra coisa, diversificação, né? Quando você investe em small caps, você também vai ter acesso a um portfólio mais diversificado, né? Como elas muitas vezes ela opera em nichos de mercado, nos setores que são emergentes, essas ações elas podem reagir de maneira diferente às condições de mercado do que as ações de empresas maiores, tá? Outra coisa, oportunidade de descoberta, também tem isso, né? Muitas vezes as small caps, elas são menos acompanhadas por analistas financeiros, né? E os investidores institucionais também, o que pode resultar em menos informações disponíveis para o público. E aí, quando você descobre uma ação, ou a equipe de análise, né, no caso aqui que a gente está confiando, que é a do BTG Pactual, descobre uma ação que tem um potencial muito grande, isso cria uma oportunidade para os investidores individuais, né? Então, de terem e capturar esse crescimento na sua carteira. Mas também você precisa considerar alguns riscos, como volatilidade, são ações que apresentam uma volatilidade maior, dado que o mercado está conhecendo mais como elas funcionam, e também liquidez, né? São ações que negociam menos. Claro que para a pessoa física ou para montar essa posição aqui, isso não vai te atrapalhar, tá? Mas quem deseja montar uma posição muito grande, pode ser que isso atrapalhe, tá? Então vamos lá. Essa carteira é uma carteira recomendada e automatizada pelo BTG Pactual, tá? Ele traz aqui no relatório que você vai ter acesso através da plataforma Content, as novidades na carteira. Então, como novidades aqui, ó, Vivara e ABC são as novidades desse mês. Então, para o mês de abril de 2024, estão entrando essas duas ações na carteira. Quem permanece e quem sai? Então permanece Embraer, Inter, São Martinho, Santos Brasil, Marco Polo, BR Partner, Desktop e Tenda. Essas posições serão mantidas na carteira. Enquanto Local Web e Iguatemi elas saem, tá? Então aqui você vai ter acesso a informações de fundamentos da empresa, né? Alguns indicadores que são importantes para você tomar alguma decisão. Perceba que a carteira tem um peso de 10% em cada ativo, trazendo uma diversificação para a tua carteira. Tá? Você consegue ver aqui também os indicadores de PL, PVP, o EBITDA, consegue mais informações aqui a respeito do setor, tá? O código da empresa para você acompanhar, que isso é legal também, e vai ter um breve comentário ou um resumo do porquê essa equipe de análise do BTG escolheu esse papel para estar em carteira. Vamos pegar só um exemplo aqui, ó. É, vamos pegar aqui,
Vou pegar Marco Polo, tá? A ação é Pomo 4. Então, o que eles escreveram no relatório? Permanecemos otimistas com os resultados de Marco Polo, mediante primeiro, recuperação da indústria de ônibus, ajudado pelas tarifas aéreas mais altas, com os clientes optando por viagens de ônibus. 2. A recente capacidade de produção ajustada da Pomo. E 3. Um cenário melhor para o fornecimento de componentes. Apesar da alta da ação do ano passado, que a ação subiu bastante, a gente pode até olhar aqui, ó, Pomo 4, vamos pegar aqui como exemplo, Pomo 4, a gente vai observar que realmente, ó, de 2023, vamos pegar o gráfico, ó, no ano de 2023 todo para cá, ó, como a ação subiu, né? Então a gente tem uma alta aqui muito considerável, pegando de maneira grosseira, 250% de alta, o papel saiu de R$ 2 aqui para 7,50. E eles colocam no relatório que, apesar dessa alta, né, apesar da alta da ação no ano passado, acreditamos que o momento positivo de curto prazo ele deve persistir, impulsionando por uma demanda resiliente na produção de ônibus, um ambiente favorável para os preços e alavancagem operacional e novos leilões do programa Caminho da Escola. Além disso, a Pomo mudou recentemente sua gestão, transmitindo uma mensagem positiva em relação às suas práticas de governança e melhorando políticas internas, abrindo também espaço para novas oportunidades, como aprimorar o posicionamento B2B e acelerar a transformação tecnológica. Pessoal, então percebo aqui que, embora seja sucintas as informações, é um parágrafo de conteúdo, mas são conteúdos que sim, corroboram realmente com a tese de compra. Né? São informações que o investidor pessoa física muitas vezes não teria. Então, você teria que fazer uma análise ou comprar um relatório, e tem tudo isso dentro da plataforma do BTG. Tá? O que mais que tem no relatório? Olha aqui, por isso que me chama muita atenção. Olha o desempenho da carteira em março. Em março, a carteira de Small Caps apresentou uma alta de 11,7. Poxa, teve uma rentabilidade muito boa, performando acima do Ibov. O Ibov ficou negativo, foi menos 0,7 e o índice Small fez 2,2. Então, nossa, realmente a carteira foi muito boa no mês de março. E ainda no relatório você consegue ver o desempenho de cada papel que estava na carteira no mês de março. Então teve só IGTI 11 que ficou negativo, ficou levemente abaixo do Ibov, mas as outros papéis, ó, só um que também ficou abaixo do índice small, né, duas no caso, então IGTI e NBR 32, as outras ações que estavam na carteira performaram bem acima. E aqui a importância de uma carteira bem diversificada. Claro que Embraer foi responsável por 36% da rentabilidade da carteira, STBP 3 também por quase 28, Tenda 3 quase 19, mas é importante uma carteira diversificada para você ter uma maior segurança, né? E claro, uma de repente vai mal, não desempenha muito bem, a outra vai muito bem. Só que se você analisar aqui, ó, tirando as que foram abaixo do índice, a primeira que foi melhor, que teve a rentabilidade positiva mais baixa depois da Inter, né, do INBR 32, desculpa, que ficou abaixo do índice Small, entregou 4,8, uma rentabilidade muito interessante, tá? E como que ela está no acumulado do ano? Então eles colocaram aqui, ó, de 31 de dezembro de 2023 até agora, a carteira conta com uma alta de 15,8, contra o Ibov negativo também de menos 4,5. Então o time que escolhe, que faz stock picking, a seleção das ações, está escolhendo muito bem, pessoal, porque realmente a performance está extraordinária. E aqui, eu não conheço esse profissional, mas eles colocaram aqui desde julho de 2010, quando Carlos Sequeira assumiu a gestão da carteira de small caps, a carteira acumula uma alta de 4.685% contra 110 do índice Bovespa. Claro que isso aqui é uma rentabilidade bruta, tá? Mas descontando os custos, ainda teria uma rentabilidade excelente. Eu imagino que o Carlos Sequeira, imagino não, tenho certeza que é um excelente profissional, dado a rentabilidade, considerando só isso, né, que foi entregue até agora. Então, uma carteira muito boa. Aqui você vai conseguir enxergar como que foi a performance dela ano após ano. Tá? Então, foram rentabilidades muito altas. Um ano aqui que talvez foi mais difícil, o ano de 2015, ficou negativo, menos 16, contra o Ibov de menos 13. O ano da pandemia 2020, a carteira entregou 44% de rentabilidade contra o Ibov de 3%. Então, mostrando isso aqui que no tempo também a carteira é muito boa. E aqui algo que eu defendo, que além da rentabilidade da carteira, é você diversificar no tempo. Então, por exemplo, quero... Alipio, gostei dessa carteira, eu quero. Então, você consegue contratar ela a partir de R$ 25.000, porque ela é uma carteira automatizada. Essas trocas que ocorrem aqui, que a gente viu no começo do relatório,
ela se dá de maneira automática. Você não precisa se preocupar com isso. Essa troca ela corre na sua carteira automaticamente, tá? Então, além da diversificação de carteira, é importante você diversificar no tempo. Por exemplo, quer montar uma posição de R$ 100.000 nessa carteira? Compra 25 mil agora, espera um pouco, compra mais 25, espera mais um pouco e depois também rebalancear a carteira. Tá? Então, se esses R$ 100.000 representa hoje 30% da sua carteira e depois, de acordo com os movimentos dela em relação à renda fixa e renda variável, isso representar 20, você precisa recompor para ter os 30 de volta. Ou se isso representar 40, você precisa vender 10 para voltar para os 30. Então, também é importante esse rebalanceamento. Tá? E algumas vantagens que eu acho que vale destacar em relação a fundos de ações. Tá? As vantagens são as seguintes. Primeiro, essa carteira ela tem um custo mais baixo do que uma carteira de fundo de ações. Tá? Um bom fundo de ações, geralmente, ele tem um custo que a gente fala de 2/20. 2% taxa de administração mais 20% de performance. Essa carteira ela custa 0,5% do volume operado. Tá? Ou seja, se você montar uma posição de 25 mil vezes 0,5%, quando você monta a carteira, você vai ter um custo de R$ 125. E depois você só vai ter custos daquilo que ela rebalanceou. Então, se ela movimentou apenas 5 mil dos 25, você vai pagar 0,5% só sobre esses 5. Tá? Então, ela tem um custo menor. Outra vantagem, liquidez. Essa carteira ela tem resgate em 3 dias. Tá? Você pede o resgate, ela para de ter a movimentação da carteira, mais 2 dias ela acredita na sua conta. Contra um bom fundo de ações que o resgate é em 30 dias. Poxa, Lipe, mas fundo de ações é uma posição de longo prazo. Você está certo com esse raciocínio. No entanto, olha o que aconteceu na pandemia. Eu conheci uma pessoa, um cliente meu inclusive, que a carteira dele subiu, o fundo de ações que ele estava posicionado, subiu 40% e ele pediu um resgate. Demorou 30 dias para cotizar. No meio desse período, faltando 5 dias para resgate, veio a pandemia devolvendo todo o resultado que ele teve, porque a cotização ocorre até o penúltimo dia, né? Depois o próximo dia é a liquidação. Então a carteira fica oscilando para cima ou para baixo. Nesse caso ele foi penalizado. Então a liquidez no curto prazo é algo importantíssimo, tá? Então custo menor e maior liquidez. Além disso, uma rentabilidade aqui que vocês viram que é realmente poderosa. O pessoal tem entregue uma rentabilidade muito boa. Acho difícil encontrar no mercado um fundo de ações que tenha entregue uma rentabilidade dessa maneira. Acho que vale até comparar essa tabela com os principais fundos de ações que a gente tem no mercado. Tá? E outra coisa, os dividendos também são pagos na sua conta isentos de imposto de renda para pessoa física. Claro que não é uma carteira que tem essa expectativa, mas se caso alguma empresa dessa pague dividendos, isso vai cair na sua conta isento, dado que no fundo de ações isso não ocorre. Os dividendos caem para dentro do fundo, quando você pede o resgate, tudo é tributado. Tá? Então aqui ainda você tem essa vantagem. E também a calculadora do BTG gratuita, tá? Para apurar o seu imposto de renda. Lógico que a gente tem a DARF aí a recolher quando tem vendas acima de 20 mil e desde que você teve lucro no mês. Então são essas vantagens, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Destaco aqui que investir em small caps é uma estratégia valiosa para investidores que buscam crescimento e diversificação de carteira, mas antes valide o seu perfil e quanto você deseja colocar nessa estratégia, tá bom? Porque investidores que estão interessados em small caps, eles devem estar preparados é, à volatilidade que será enfrentada na sua carteira. Né? Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe os comentários aqui no vídeo se você já investe em small caps, qual tipo de ações vocês compram, ou quais fundos de ações que vocês montam posições. Se você já conhecia essa carteira, quer mais informações, deixe um comentário aqui que o teu comentário, a sua dúvida, pode ajudar um outro colega que está assistindo aqui, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até o próximo.